prazos no processo do trabalho. Isso, como disse, também foi modificado na reforma trabalhista, mesmo sabendo que processo do trabalho não era a proposta originária. E aqui, amigos, fizeram uma modificação que é bem interessante. Por quê? Porque, como todos sabem, o Código de Processo Civil modificou a disciplina dos prazos e os prazos passaram a ser contados em dias úteis. O TST, porém, na Instrução Normativa número 39, disse que isso não era aplicável ao processo do trabalho. Por quê? Porque o artigo 775 da CLT, no seu texto originário, mandava contar em dias corridos, ou seja, tínhamos regra própria e a regra do CPC não seria aplicável. Confesso aos senhores, com pureza d'alma, que eu intimamente não concordava com o TST. Por quê? Porque a CLT previa em dias corridos, porque o próprio CPC previa dessa forma, ou seja, não era uma peculiaridade da legislação processual trabalhista, era simplesmente uma circunstância de termos uma forma única de contagem de prazo. Modificou essa forma, preservando-se, prestigiando-se a advocacia, né? E o TST entendeu que isso não era aplicável. Vai se entender lá, é como se deixar de contar durante 1 ou 2, 3 dias fosse gerar uma maior ou menor celeridade ao processo. Mas tudo bem, respeita-se. E o fato é que, a partir da reforma trabalhista, vai se aplicar no processo do trabalho a mesma regra do CPC. Por quê? Porque o artigo 775 da CLT passou a ter a seguinte redação. Vamos lá? Os prazos estabelecidos nesse título serão contados em dias úteis, com a exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento. Parágrafo 1º. Os prazos podem ser prorrogados pelo tempo estritamente necessário nas seguintes hipóteses. 1. Quando o juiz o entender necessário. 2. Em virtude de força maior devidamente comprovada. Parágrafo 2º. Ao juízo incumbe dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. Essa é uma questão extremamente importante. Sabe por quê? Porque quando vemos essa adequação ao CPC, nós temos aqui uma pequena diferença do texto legal. Não se exige anuência das partes, ou seja, ainda há um poder maior, talvez um campo mais de uma regra de inquisitoriedade do magistrado trabalhista do que do juiz estadual, do juiz comum. Por quê? Porque neste campo o juiz pode fazer essas alterações de acordo com o seu prudente arbítrio, com a sua disciplina. É claro que o juiz não vai ficar mudando prazo o tempo todo, não é mesmo? Mas a lógica é de verificar algum tipo de flexibilidade para a adequação das demandas. Eu sinceramente já fazia isso, alguma dessas coisas, não conta prazo, mas conta ordem de produção de provas com muita frequência. Quando eu tinha, por exemplo, uma situação de uma alegação de justa causa, ônus da prova toda do reclamado, para que eu vou ouvir essas testemunhas do reclamante antes, se era só para contar prova? Invertia, né? E a gente fazia isso, tem que seguir a ordem. Bem, sinceramente, no processo de trabalho a gente sempre teve um pouco mais de flexibilidade. A previsão não exige a anuência das partes, e isso, sem sombra de dúvida, é um elemento que pode ser uma característica do nosso procedimento.